dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nos encaminhando para o terceiro dia dos encontros integrados. Hoje, para dar início às atividades, nós vamos convidar o professor Olavo Leopoldino da Silva Filho para anunciar a conferência 3. O professor Olavo Leopoldino da Silva Filho possui graduação em Física, Ciências da Computação, Matemática e Filosofia, possui mestrado em Física e Filosofia e doutorado em Física pela Universidade de Brasília. Atualmente é o diretor do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de Física, com ênfase em interpretação da mecânica quântica, em particular na interface quântico-clássico. Em Filosofia, trabalha com lógica e linguagem, em particular com a aplicação de lógica na análise de línguas naturais. Bom, obrigado pela apresentação. Hoje nós temos, a meu ver, uma fala muito importante, em vista de todas as questões que nos atingem, né? E eu vou dar início, então, fazendo uma breve apresentação que o professor faz, ainda que isso não seja necessário, mas é o protocolo, né? Então, eu vou ler aqui esse mini currículo. O professor Adalberto Fázio é professor titular do Instituto de Física da USP, bacharel e mestre em Física pela Universidade de Brasília e doutor em Física pela Universidade de São Paulo. Foi pesquisador visitante do National Renewable Energy Laboratory e Fritz Haber Institute, em Berlim, na Alemanha. É pesquisador 1A do CNPq e ocupou os cargos de secretário-geral, vice-presidente e presidente da Sociedade Brasileira de Física e é também conselheiro da SBF. É membro da Academia Brasileira de Ciências e, em 2006, recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico. Em 2008, foi nomeado pelo ministro da Educação membro do Conselho Superior da CAPES e reitor da Universidade Federal do ABC, onde também foi diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas. Atualmente trabalhando em propriedades de nanomateriais isolantes topológicos. Com mais de 300 publicações em revistas especializadas, tem contribuído com importantes trabalhos no entendimento no campo da ciência dos materiais e uma participação bastante ativa na orientação de mestres e doutores. De 2017 a 2021, atuou como diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia e atualmente ocupa o cargo de diretor da escola, né, de LUM de Ciência. Então, convidaria o professor Adalberto para compor a mesa e fazer a sua apresentação. Eu vou me retirar. Bom dia a todas e a todos. Agradeço ao Olavo pela apresentação. O salário continua pequenininho, é currículo grande. Olavo, vou te fazer, eu só trouxe e é para você esse aqui, tá? A SBF publicou o volume de Complexidade na Física e seu Ensino. E a ILUM recebeu os direitos da SBF. E aqueles que quiserem esse livro, fala com o Nelson, tá? Pessoal, para mim aqui é um grande prazer estar aqui. Alguns não entendem a minha alegria de estar aqui, porque eu cheguei aqui em fevereiro de 1970 na UNB, com uma mala, que era uma mala de Eucatex, cara. Era um negócio horrível, cheio de roupa dentro, eu não conhecia nada. Conheci um sorocabano numa moradia que eu precisava dormir lá, mas só que ele falou, vai embora que vai ser invadida a universidade. E eu, andando, fui pela L2 e a minha vida começou aqui na UNB. A universidade foi invadida naquele dia, né? E nós ficamos aí, aluguei um quarto e foi uma desgraça que qualquer dia eu conto para vocês como é que foi essa história. Bom, por que eu de Sorocaba vim para a UNB? Eu estudei num livro de eletricidade do Salmeron, que é uma das escolas. Não sei se vocês conhecem o livro de eletricidade do Salmeron,
que ele escreveu em 1955, quando eu era estudante da Escola Politécnica. E eu tenho esse livro até hoje. Depois eu fiz uma amizade com o Salmeron. E esse livro ficou muito famoso. E ele me contou uma história o Nelson, que gosta de história, ele me contou uma história, Salmeron, que uma vez ele estava andando em Paris com a esposa dele, e quando ele foi entrar na casa dele, e lá tem aquelas casas que têm um endereço, né? Tal, apartamento tal, e estava lá Roberto Salmeron. E tinha um casal de brasileiro que olhou e parou. Olha aí, Salmeron, estudamos no livro dele. Aí o marido falou, mas ele já morreu, né? Ele estava atrás. Bom, enfim. Essa é uma história aí que realmente Salmeron nos deixou há pouco tempo, que foi realmente uma pessoa fantástica. Eu participei aqui da escola. Bom, quero agradecer aqui aos organizadores, Vanessa, que foi minha aluna, Iramaia, Silvana, eu tenho os nomes de alguns aqui, e o Marcelo, né? Em nome deles eu agradeço aí o convite de estar aqui. Tá? Vanessa foi minha aluna, acho que ano passado, foi isso, está certo. Bom, então eu vou falar para vocês um pouco da ILO. E quando eu estava aqui em Brasília, eu fiz questão de colocar um educador, porque quando eu cheguei aqui, era o método Keller, cara. Para mim, aquilo era uma coisa maluca, né? Revolucionária, né? Eu entrava, tinha que acertar uma prova, 100% da prova, senão tinha que fazer outra prova, e assim era o método Keller, e a gente tirava dúvida com os monitores. E quem colocava o método Keller era esse educador, não sei se vocês conhecem, é o Luiz Felipe Serpa, depois veio a ser reitor da Federal da Bahia, né? Então eu coloco aqui o Felipe, que realmente eu não sou pedagogo, né? Mas eu aqui com o Felipe aprendi um pouquinho nessa parte de educação. O Felipe era realmente, juntamente com o Ernesto Hamburg, na época, né, eles eram os grandes defensores do método Keller, né? E que hoje a gente pode pensar numa modificação. Hoje não se usa mais isso. E, obviamente, aqui o pai de todos, Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Então, a gente precisa tomar cuidado e sempre estar com essa resiliência, né, que é difícil. Bom, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho da ILO, dessa escola, né? E antes que vocês façam a pergunta final, ontem o jornal O Estado, o jornal Folha de São Paulo, eles me ligaram e queriam saber se isso aqui pode ser reproduzido no Brasil, em outros locais. Eu falei, e a resposta foi simplesmente não, tá? Mas a gente pode pensar, né? O Nelson está aí trabalhando aí nesses projetos, mas eu vou falar um pouquinho, talvez um pouquinho que a gente possa fazer. Não sei se está dando para ver a imagem aí, né? Mas enfim. Então, eu vou começar falando um pouquinho do CNPq, né? Uma coisa que eu percebi, dei semana passada um colóquio na USP, né? Eu tinha dado lá na UFABC, e as pessoas conhecem pouco o que é o CNPq, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, né? Então, como é que isso se coloca, né? Agora, pulou um aqui. Ficou em branco esse slide aqui. O que era? Que era o CNPq? Não sei por que está dando essa coisa aqui. O CNPq é uma organização social, é um centro de pesquisa que é uma organização social. Vocês pensem na organização social como se fosse uma entidade privada, tá? Só que essa entidade ela tem um contrato de gestão com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Obrigado. Deixa eu ver, faltou um pedacinho aqui, não sei por que ficou em branco aqui, mas vamos lá. E ela se localiza em Campinas, e eles têm 4 eixos de atuação, o CNPq, né? Quer dizer, eixos de atuação, eu diria para você que são os nossos, que definem nossos indicadores que fazemos contrato com o CNPq. Então, um é a pesquisa interna que nós temos que fazer, que é aquilo que é de interesse do Estado, né? 2, e principal no meu ponto de vista, é o atendimento à comunidade, é um laboratório aberto para a comunidade brasileira, tá?
Por quê? Porque os equipamentos que tem lá não é para ficar sendo reproduzidos em todas as universidades. São equipamentos, do ponto de vista de infraestrutura, muito caros. 3 é a parte de inovação tecnológica. A gente faz projetos com as empresas também. 4, a parte de educação e divulgação da ciência. Então, é assim que se trabalha o CNPEM, né? O CNPEM é formado por 4 laboratórios, né? Tem o laboratório LU5, onde está o Sirius, né? Que é o acelerador de elétron de 4ª geração, que só tem 3 no mundo, igual a ele, né? Um na Suécia, outro nos Estados Unidos, né? Então, aqui fica nesse laboratório que é o LNLS. Depois tem o laboratório de biociências, laboratório de biorenováveis e o laboratório de nanotecnologia, em que eu fui diretor até 2019, etc. Eu acho que sim. E lá temos 125 engenheiros, 66 físicos, 55 biólogos, 42 químicos, 6 matemáticos e 11 farmacêuticos. Então, esse é o quadro do CNPEM. E, recentemente, né, apareceu no mesmo nível do laboratório essa ILO, que é essa escola de ciência, né? E essa escola de ciência é formada por 9 professores, 2 técnicos, 2 técnicos em TI, 2 professores sêniores, eu vou falar depois um pouquinho, e 3 administrativos. Essa é a escola toda, né? Então, é isso que nós funcionamos com esse grupo, né? Esses grupos aqui quase todos foram contratados novos, né? Então, para vocês terem ideia. Então, o CNPEM é um campus grande. Aqui está o laboratório de nanotecnologia, aqui é a parte de engenharia, aqui é o antigo Síncroton, aqui é o laboratório de biociência e biorenováveis, e aqui é o acelerador de elétrons. E como eu falei, esses são os 4 eixos que nós temos lá, né? Que eu falei aqui, né? São os 4 eixos que... Thank you. Os 4 eixos de atuações que eu falei para vocês. Aqui tem uns dados, aqui não vai dar para ler, mas antes da pandemia, por exemplo, então, aqui, pega aqui, por exemplo, em 2018, por exemplo, nós atendemos da ordem, foram beneficiados mais de 2.000 pesquisadores brasileiros. Então, as universidades brasileiras, pode ser pública ou privada, né? Elas apresentam projetos para usarem o CNPEM, tem um comitê externo ao CNPEM que avalia os projetos, e esses projetos eles vão lá, usam os laboratórios, etc. Né? E isso daí não é só para o Brasil, a América Latina toda usa, né? E alguns países aí, Austrália, Espanha, Estados Unidos também. Então, é um laboratório grande, né? E muito bem equipado do ponto de vista de infraestrutura. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é o acelerador de elétrons, é o Sirius, né? Que é o acelerador de elétrons. Eu não sei se dá para você botar em movimento, tem um filmezinho aqui, acho que de 3 minutos, e cada uma desses eixozinhos aqui, o que acontece? O elétron chega aqui com a velocidade 99,9 da velocidade da luz, né? Ele está aqui andando em círculo aqui, né? Quando ele tem um desviozinho, está confinado em magnetos, né? Ele tem esses desviozinhos, o elétron é desviado, então ele emite o fóton, né? E cada um desses vai dar um brilho, né? Uma intensidade, uma frequência determinada. Então, cada linha dessa ela vai servindo para estudar materiais das formas mais variadas, né? Então, vocês têm, por exemplo, estrutura de proteínas, né? Vírus, o que for, né? Solos, etc. Então, tem todo um maquinário, e cada linha dessa tem um nome, né? E aqui é um filme que está passando dentro do Sirius, né? Aqueles que não conhecem, eu convido a conhecê-los. Particularmente, é o convite de escolas. Normalmente chegam escolas lá com 40, 50, 80 alunos, né? A gente tem o maior prazer de ir mostrando, né, as instalações do laboratório, né? E realmente os meninos que vão lá saem bastante impressionados com isso, né? A gente tem esse programa já da SBF, né? Tem um programa da SBF, que eles vão lá, eu acho que uma vez por ano, né? E, então é importante, alguns não sabem,
e agora a SPF, junto com, acho que a Sociedade de Biologia também, e de Química, vão fazer, né? Porque antigamente a gente mandava para o CERN, né? E era caro para chuchu, só chegavam escolas privadas lá no CERN, né? Com raras exceções. Então, eu não vou continuar passando o filminho aí, mas essa apresentação fica aí, Marcelo, para quem tiver interesse, tá? Dá uma olhada aí nessa apresentação. Bom, então vamos lá. Eu vou agora começar a contar uma história, porque para a gente montar uma escolinha, eu chamo aí de escolinha de 40 alunos, dá um trabalho do cão, né? Até a conversa começa a ficar complicada. Mas essa ideia, ela surge aqui com o professor Rogério Cerqueira Leite, que é o presidente do conselho. O professor Rogério Cerqueira Leite é um físico, né? Praticamente os criadores da Unicamp, né? A física toda da Unicamp foi o professor Rogério que começou. O professor Rogério era diretor de um laboratório da Bell. Ele ficou durante 8 anos como diretor do laboratório da Bell. Aí, depois o LNLS, que é o 5, foi para Campinas, e ele ficou de diretor. E o sonho dele era ter uma graduação, um bacharelado em ciência no CNPq. Então, essa ideia começou em 2016 e a discussão interna era o seguinte: nossa, esses projetos que vêm aqui estão meio anacrônicos, exagerando um pouquinho. Os projetos que são enviados não são projetos que estavam na fronteira do conhecimento. Muitos dos projetos, poucos projetos interdisciplinares, e as discussões foram ser no campo, né? Os pesquisadores não queriam muito esse negócio de graduação lá, e o professor Rogério ficou insistindo. Inclusive, no conselho do CNPq não foi unanimidade, né? Nós tivemos vários colegas nossos que votaram contra, né, a existência da ILO. Mas eles não votaram contra por nenhuma maldade, né? Eles achavam que estavam quebrando o foco do CNPq, aquela história de sonhar. O CNPq foi criado para servir a pesquisa e não para fazer isso e aquilo. E a outra coisa é que não queríamos pós-graduação. Aí, por que não queríamos pós-graduação? Isso foi muito discutido também. Na época, foi chamado vários professores da USP, do Rio, etc., para discutir com a gente sobre esse modelo, né? Vários deles vocês conhecem, né? E, por exemplo, da USP foi quem estava lá coordenando os ciências moleculares da USP, né? O Hernan Shaimovich, que está desde o começo de São Carlos, por exemplo, o Glaucio Olivas esteve presente, né, discutindo isso. Não, mas vamos botar uma pós. Após, o aluno já chegou não da forma que nós gostaríamos, né? Nós queremos que chegue aquele aluno que forme e já saia com as suas próprias ideias, já ativado e já sabendo o que ele quer da vida, né? Então, nós queríamos realmente um bacharelado. E esse bacharelado seria um bacharelado em ciência, do modo geral, que é a ILO que eu vou falar para vocês. Então, essa passou pelo conselho, mas enquanto ainda estava a discussão no conselho, estava-se trabalhando lá, né? Foi primeiro o professor Silon, que começou comandando, depois do Silon veio o Klaus Capelli, depois veio o Esper Cavalheiro, e depois que eu entrei em 2019. Então, era a ideia, era esse ingresso precoce no universo da prática científica, vivência de experiência no ambiente de pesquisa e a realização de atividades práticas e desenvolvimento junto ao CNPq. Isso aqui não é no papel, né? Depois vocês perguntem em off para o Nelson aqui, que é o nosso coordenador acadêmico, né? Isso é uma realidade. Eu estou impressionado com os meninos que nós temos lá, mas eu vou falar um pouquinho mais ao final. E seria interessante escutar a opinião de vocês. Bom, então nós tínhamos que montar aqui, tinha que ter um modelo pedagógico, certo? O desenho arquitetônico, onde se iria essa escola, e fazer uma seleção de professores. Então, eram 3 coisas. Então, quando foi dada a missão para mim, essa coisa estava meio embolada lá, né? E eu peguei e comecei a fazer algumas palestras, né? E eu precisava escolher alguém para tocar a parte pedagógica. Eu conheço da meu experiência como professor na universidade, né?
mas para formar ele precisa de algo a mais, né? E aí eu chamei o professor Nelson Studert, que atualmente é hoje que está aqui nesse modelo pedagógico aqui. Precisamos fazer seleção de professores. O professor Rogério, para quem conhece, não adianta eu dar ordem. Se ele falar uma coisa, não tem jeito, eu tenho que obedecer, né? E ele queria professores jovens que tivessem já um pós-doutorado, mas que fossem pesquisadores, mas que tivessem interesse na parte do ensino. Então, isso daí era coisa fundamental. Nós já tínhamos 3, ele ia fazer a seleção na casa dele, tá? Então, eu chamava, ia para a casa dele, eu sentava com o professor Rogério, mais um outro pesquisador do CNPq, começava a conversar com o candidato, e assim, porque ele já recebia. Então, 3 foram assim, tá? E depois eu vou falar mais para frente. Os demais, nós fizemos uma seleção, abrimos uma chamada, o Nelson participou, né? Acho que você participou de todas, né, Nelson? E aí era a chamada. Se fizermos uma chamada em física, por exemplo, apareceram 110 candidatos, né? Então é difícil. Então a gente primeiro olhava o currículo, depois nós pedíamos, sei lá, separava uns 15, eles davam palestra e depois nós entrevistávamos os candidatos. Eu não participava porque eu já estava como diretor e não queria me envolver. Era o Nelson aí com a equipe dele, né? E lá eu vou falar, acho que deve ter um outro slide um pouco mais para frente, que a ideia de fazer esse contrato com o governo era fazer uma construção no CNPq, mas isso foi andando, não foi andando, não saía o dinheiro, então nós tínhamos que mudar isso. Então aí nós pegamos uma oficina, que eu vou mostrar também um pouquinho mais para frente, que é onde foi feito a Escola ILO, que a Iramaia conhece, acho que a Rita também, não sei mais quem conhece aqui, mas que ficou um trabalho muito legal aí. Foi lá, Iramaia, foi lá. Gostou, Iramaia? Depois você me conta, tá vendo? Bom, então, essa preocupação aqui nós tínhamos, já te adiantando um pouquinho, eu acho que o acerto foi assim fantástico, tá? A forma de selecionar professores numa instituição é um fator assim que eu vejo, etc. Então, eu lembro das minhas brigas na USP lá, né? Aqueles processos de seleções lá, que o pai tinha que chamar o padrinho porque era primo, um era porque era famoso, outro porque era filho do prefeito, e etc. É complicado, tá? E a outra parte, isso aqui. Como é que eu faço um desenho para uma escola dessa? Aqui foi chamado uma arquiteta da Unicamp, uma arquiteta que sempre ela trabalha olhando os projetos do MIT, de Princeton, né? Mas nós tínhamos que fazer aquilo dentro de uma oficina, praticamente. Então, nós tínhamos que fazer o seguinte, como eu falei no começo, aqui é um contrato com o governo, então nós temos que fazer o que chamamos lá de termo aditivo. Então, nós temos um contrato e temos que desenhar esse contrato aqui. Então, a contratação de uma equipe inicial, certo? Que aqui era, na verdade, uma secretária, e pegamos aqueles 3 professores que tinham sido escolhidos praticamente na casa do professor Rogério. Elaboração de um projeto pedagógico, foi feito lá um projeto, inicialmente acho que pelo Silon e pelo ESPER, que depois foi modificando e agora está diferente. Algumas ideias são próximas do ponto de vista de bacharelado em ciência e tecnologia. Tá? Isso aqui nós tínhamos que apresentar para o governo. Isso aqui nada deu certo, né? Porque o dinheiro acabou não saindo. Isso aqui foi aprovado em 2018, foi assinado pelo Gilberto Kassab, pelo Russielli, que era o ministro da Educação. Você lembra? Ele ficou um tempinho. Eu acho que o Kassab ele pega o final da Dilma, né? E depois Temer. E o Russielli foi no início, acho que do Temer. As datas aqui mudam tanto, que virou secretário depois. Na época era o ministro. E o Antônio José Roque, que era o diretor do CNPq. Aí vocês perguntam, por que tem o Ministério da Educação? Porque o contrato nosso é com o MCTI, mas o interveniente é o MEC. O MEC pega esse dinheiro, passa para cá e daqui vai para ele. Então, é esse aí. Então, o MEC é o interveniente nosso. Então, quem passa, se vocês olharem lá, né?
o dinheiro de 2022 até agora não saiu. Ele está já empenhado, né? Mas espero que o Guedes não faça nada nesse final de ano aí. Bom, então foi 2018. Aqui é onde começou Sírios. É um bairro de Campinas, próximo da PUC de Campinas, que fica naquele terreno. Aqui o galpão de Santa Cândida, aqui foi quando começou o LNLS, o antigo UVX, que era a inauguração do LINAC, né? o linear que começa aqui, né? Se vocês olharem aqui um veinho de terno branco, é o Nelson Studart que está aqui, que não dá para ver que está aqui. Você, Nelson? É você mesmo? Sabia, cara. Naquela época ele andava assim. Ele é jogo do bicho carioca, sabe? De terno branco ele andava. Que ele foi no Fortaleza e desceu em Campinas. Perfeito. Muito bem, saiu bem agora. Bom, aí o prédio foi feito a reforma e aí. Como é que o processo se dá para virar uma escola, né? Aí que eu entrei, tinha tanta confusão, eu estava lá no Nano, aí o professor Rogério me chamou, você vai ter que pegar isso aí, né? Mandou embora todo mundo, ficou eu sozinho, mais aqueles 3 professores, né? E mais uma secretária que nos ajudavam lá, né? Então, a gente começou a acionar as séries, né? Ela abriu, só que o que aconteceu? Veio a pandemia e o INEP fechou. O INEP não recebia mais nenhuma proposta para fazer a avaliação. Aí ficamos esperando, nisso nós fomos trabalhando nesse projeto o PDI, PPC, regimento, regulamento, que era um negócio desse tamanho. Eu tinha sido reitor da UFABC. O trabalho é o mesmo, tá? Porque quando eu cheguei na UFABC, também começou aquelas confusão lá, e aí o Haddad me chamou e falou, olha, resolve esse problema lá na UFABC, porque, na verdade, tinha um problema da reitoria com o PT e etc., e eu, como sou bonzinho lá, fiz as pazes e etc., mas o trabalho é o mesmo para fazer isso aí. É impressionante. O número de páginas, Nelson, quantas? Umas 400, 300 páginas. E eu não consigo entender o porquê disso. Pelo amor de Deus, gente, um dia resumo isso. Cara. É um bando de mentira no meio que é impressionante. Cara. Bom, mas eles gostam de ler, né? Aí, nós pegamos uma pessoa para nos ajudar, que já tinha experiência, e falava o seguinte, pessoal, vocês querem tirar nota no INEP, nota 5, tem que ser assim, tem que seguir essa regra, não tem jeito. Então, seguimos. Aí, em janeiro, o INEP abriu, nós estávamos na fila, conseguimos uma visita. Aqui o Nelson já estava contratado, né? Aqui já tinha contratado o Nelson e foi solicitado em 21, o INEP chegou em maio, a gente conseguiu o credenciamento e autorização com a nota máxima, né? Aí vai para a séries mandou para o CNE aprovou por unanimidade, eles aprovaram por unanimidade no conselho, que foi fantástico. Isso, a visita foi online. Nós tínhamos, a visita foi online, a câmera andava. Aonde que está a passagem do cadeirante? Aonde que a senhora pode colocar o bebê dela, não sei o quê? A gente abria lá o banheiro, mostrava, etc. Onde estão os livros da biblioteca? Mostra os... Bom, enfim. O problema é que eles olham também, eu estou falando de uma universidade que todos os professores já tinham doutorado, pós-doutorado, etc. Né? E quem estava nos avaliando, obviamente, tinha de tudo, né? Um mestrado, outro com graduação, etc. Então, do ponto de vista de professores, a nota tinha que ser 5, essa parte de credenciamento e autorização. O problema era a infraestrutura, né? Os laboratórios estavam montados. Mas o INEP, o que eles olham de universidades, você sabe melhor do que eu, de universidades privadas, né? Fakes, é um número grande, né? Bom, enfim, professores que chegam só para mostrar para o INEP que eles estão lá. Mas esse não, esse que estava
Isso a gente estava certinho. Até cadeirante, tinha elevador, a escola, tinha tudo. Foi aprovado aqui e foi tão bom que eles chamaram eu e o Zé Roque para dar uma palestra, acho que você não estava nessa, para o CNE. O CNE nos chamou para dar uma palestra para eles, né, que eles gostariam de ter essa documentação. E foi indo, aí o ministro, ainda bem que ele assinou, que logo depois ele caiu, né, se vocês lembram, né? Ele 27/12, né? Já estava aquela história das Bíblias lá, sei lá, né? E no dia 30/12, a autorização do curso. Só que nós fizemos aí essa parte da divulgação. Nós começamos a trabalhar antes, que o professor Rogério queria que esse curso começasse em 2019. Não é impossível, né? Isso foi andando, e ele começou em janeiro, em março de 22. Então, nós já estávamos preparados, já estávamos fazendo a seleção dos alunos. Se o ministro não assina, nós estaríamos perdidos nisso aí. Bom, então aí começa a ILO. Então, aqui é uma frase eu acho que é do Popper, né, que ele fala que nós não somos estudantes de problemas e não de disciplinas. Na verdade, às vezes transforma a disciplina como o topo, né, não sabe que você tem que botar a mão na massa e resolver problemas, né? E a metodologia do ensino, aprendizado de ensino ativo. O Nelson, acho que vai ter uma palestra do Nelson aqui? Tem. O Nelson vai entrar com mais sabedoria nessa parte mais pedagógica. Às vezes eu discordo, né? A gente tem bastante discussões lá, mas faz parte do diálogo, né? Mas essa aqui é a parte fundamental, né? A oportunidade dos jovens que buscam uma formação necessária para encontrar respostas às questões que o futuro nos apresenta. Semana passada, eu estava num evento que eu tinha organizado lá em São Carlos sobre 2 semanas, sobre políticas em ciência de materiais. Se a gente olhar, pega assim, o mundo em 2010 e o mundo em 2020, em 10 anos, e olhar as empresas que estavam aqui, como as maiores do mundo, e colocarem de 2010 para 2020, a mudança é total. Você passa das empresas de óleo para as empresas de informáticas. Se você olhar o Brasil, 2010, Petrobras e banco, 2011, Petrobras e banco. O Brasil andou para trás. E nesses últimos anos, então, o negócio é terrível. A gente não é capaz de definir uma prioridade naquilo que a gente pode dar competência. Não existe país que não tenha um desenvolvimento tecnológico que saia do lugar. Não adianta. Obviamente que nós estamos falando aqui de um país que é um país que tem 30% aí de situações terríveis e que precisa mudar isso. Isso não tem jeito de mudar se a gente não entrar numa inovação. E a educação, para mim, é fundamental. Se não souber, não é o caso da ilha, nós estamos falando de 40. Mas, sei lá, uma semente aqui, outra semente ali, e a gente vai procurando. E isso me impressiona, porque os alunos hoje, eles saem da graduação com uma dificuldade deles fazerem o seu projeto, deles terem uma atitude. E existe um outro lado do orientador. O orientador, ele quer ter aquele aluno que eu chamo do escravo científico, né? Então ele vai, continua, mestrado, doutorado, você não quer um pós-doc aqui comigo, etc. E ele acaba não saindo desse círculo. A pessoa fala, mas os Estados Unidos está assim. Eu não quero saber se os Estados Unidos está assim. Eu quero saber como é que nós queremos no Brasil. É isso que é importante a gente saber. É que nem quando a gente discute, vai na universidade, mas a CAPES quer assim. Eu não quero saber como é que a CAPES quer, eu quero saber o que nós queremos, porque a CAPES não é nenhum ente do outro, extraterrestre, CNPq, somos nós. O Nelson ontem falou aqui. Quem define as coisas são a própria comunidade, são os nossos colegas, e a gente tem que saber que são pessoas que podem errar, podem acertar, etc. Né? E às vezes a gente fica a gente esquece tudo isso. Aqui são as salas de aula, a figura não
a imagem está boa, mas são quadros, a maioria delas são quadros que são na sala toda. Essas salas têm vidros e são mesas e cadeiras, que o Nelson chamou de ensinagens de mesas e cadeiras, né? Esse quadro aqui dá para... Ele fez assim, às vezes você vê os alunos, eles começam aqui, dão uma volta, faz parte. Esse não... Marcelo, depois você passa para eles aí, se quiser a apresentação, para dar mais a coisa aqui. Estará no site? Tá. Mas não está o que eu falei, né? Porque senão ainda tem... Espera eu sair o dinheiro. Tá vendo? Aqui, por exemplo, é a sala do Nelson. Aqui fica do vidro a sala do Nelson. O Nelson olha aqui todo mundo, todo o movimento dos alunos. Entendeu? Aqui são salas de aula, laboratórios. É muito interessante essa interação. O Nelson conhece de todos. Eu ainda não. Eu sou mais velho que o Nelson. Nome e apelido. A gente tem uma certa... Eu tenho que chamar a atenção, às vezes, deles. Agora me coloco nessa posição de diretor, porque, às vezes, cria-se um tipo de intimidade que depois fica difícil, né? Mas é verdade isso daí. Mas até agora não tivemos problema, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Então, eu falei para vocês dos professores que foram escolhidos, mas tem uma outra contribuição que o professor Rogério queria, que são os professores sêniores. Eu não vou colocar o Nelson nesses sêniores, né? Ele é seminovo. Mas tem um professor de matemática, que é o professor Martins, é um professor titular da Unicamp, aposentado, da Academia Brasileira de Ciências, e é um professor fantástico, né? E é muito importante até para a escola na parte... Tem um outro professor, mas tem um sênior na área de matemática, tem um sênior na área de biologia, que é o professor Hernandes, que é professor titular da Unicamp, tempo parcial. Todos esses daqui são tempo parciais. E tem um professor na área de humanidades. Humanidades é muito importante. E o professor Luiz Marques, que é o professor na área de humanidades, que é um professor titular da Unicamp, aposentado, e é um professor, na verdade, especialista em arte, né? Filósofo, e que hoje em dia ele é um bastante ativo na discussão das mudanças climáticas. Mas eles têm todos temas aí da área de ciência. Então, tem 3 professores sênior e tem os professores pesquisadores, que eu já falei aí para vocês. Bom, aqui são os professores. Aqui está o Nelson, né, que é a parte... acho que aqui na frente tem um... Não está aqui? Opa. O Nelson... Aqui o Amauri... O Nelson é da coordenação toda acadêmica. O Amauri é a parte da coordenação de laboratórios. O Amauri é um químico, fez pós-doc em Pittsburgh, foi contratado na Física do Ceará, né? Não sei se tem algum cearense que conhece o Amauri, mas aí nós pedimos a sessão para o Ministério do Amauri para Ilum, então ele está com a gente lá, o Amauri, e ele é expert também na parte de ciência de dados. Eu ainda não falei da parte do desenho curricular, mas vou chegar. A Ana Zera era do CNPEM, era a única que era lá do CNPEM. A Ana Zera, ela nos ajuda muito porque ela é do Sirius, então na parte experimental também. A Ívia, o Vinícius e a Juliana, essas estavam antes do começo da Ilum. Desde o começo elas fazem parte, eles me ajudavam muito na parte lá daquela discussão burocrática do PPI, PPC, aquelas coisas todas. Aí ela é na parte de humanidades, aqui na parte físico, mas na parte de ciência de dados, químico, matemático, é um engenheiro também na parte de inteligência artificial, físico e biólogo. Como é que nós pensamos esse curso? E isso daí que eu acho que pode ser levado a outros, e posso até falar na conversa que eu tive semana passada com o MSTI, que me chamaram. A base é uma matemática, certo? Só que essa matemática não tem epsilon, delta. É uma matemática que vai direto, o aluno aprende integral, derivada, etc. No segundo semestre ele já tem as equações de Maxwell lá.
tem essa matemática junto com ciência de dados. Junto com ciência de dados. Isso para a gente é fundamental. Por quê? Porque hoje ele vai fazer biologia, né? Todos esses sistemas complexos, ele vai fazer biologia. Eu vejo lá no CNPq, né? Aí o pesquisador me liga, mas não processaram minha imagem. Não dá para... É 1 terabyte de imagem. Você tem que ter alguém para fazer isso. No Brasil, são pouquíssimos pesquisadores. O CNPq tem 3 pesquisadores, praticamente, que fazem processamento de imagem. Então, é difícil. É a parte que nós chamamos de aprendizado de máquina, é um machine learning não supervisionado. Ou supervisionado, quando você tem os dados, você sabe quais são os dados que você treina a máquina. Enfim, então essa parte de ciências de dados é importante. Aí tem a física, química, biologia e humanidades. E aqui são os 3 professores. Então, na verdade, o currículo monta isso. A seleção de alunos tem uma carta inicial, que é a manifestação de interesse, essa como foi em 2022. Não mudou muito a nota do Enem. Desses 2 aí, o Nelson aqui, ele monta ele uma equipe, né, que são independentes, são grupos, aqui no caso, os professores, que selecionam 200. Né? Desses 200, eles entrevistam 200. Então, são entrevistados esses 200 em dupla de professores, que eles vão fazendo umas perguntas, né? E cada professor vai dando sua avaliação de uma forma independente, depois eles fazem esse conjunto. 50%, são 40 vagas somente, eles vão escolher aqui 40, 50% das vagas são para escolas públicas, no mínimo, obviamente. Nós não temos cotas, estamos estudando uma forma, como era só 40, ficou uma confusão, mas estamos aceitando sugestões aqui, né? E o resultado das inscrições foram esses, 943 inscritos, que a gente achou que um curso de ciência, um curso grande. Nota bem, é um bacharelado em ciência e tecnologia, um curso que é reconhecido pelo CNE, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem 19 universidades brasileiras que têm esses cursos hoje em dia, né? Agora, esse índice de candidatos é bem grande, né? Por várias razões, né? Mas uma razão que é tudo de graça, eu não sei se eu tenho aqui, ó, e eles recebem no primeiro dia um notebook de última geração, novinho, dentro da caixinha lá, né? Eles recebem esse notebook, eles têm moradia, eles têm alimentação. A alimentação, aqui eu incluo sábado e domingo, porque eles têm o vale refeição, né, que ele vai no supermercado e compra lá. Aqueles que quiserem fazer inglês, tem uma empresa que vai à noite lá, uma empresa excelente, que é a Biarritz, né? Os alunos, a maioria de escolas públicas tem dificuldade em inglês, eles têm inglês à noite, transporte da escola para moradia e etc. Então, eles têm tudo o que eles têm que fazer é estudar. Aqui tem um exemplo de uma kitnet que a gente aluga, etc. Quando um chega lá, meu colega de quarto quer tomar banho às 3 horas da manhã e me acorda. Não posso fazer nada. Você conversa com ele e resolve isso aí, né? Outro dia o pai chega lá e fala, minha filha tem 17 anos, disse que o menino entrou com a outra colega lá. Falei, aí também não dá para a gente resolver tudo. Hoje, eu acho que vai aparecer no próximo slide aí. Ela não está como nós gostaríamos, tá? Mas eu acho que vai estar aqui, né? Tem, excelente, por sinal. É aqui, ó. Isso. Nota bem, aqui, por exemplo, acho que tem 2 que vieram daqui, não é isso? 8,5, acho que é uma conta aí. Nós pagamos a passagem aérea, certo? Então, tá lá, estou aqui, não tenho dinheiro para chegar aí, não tem problema. Nós mandamos a passagem, você vem aqui para a escola, não tem problema nenhum. E isso tudo faz parte daquele contrato de gestão que a gente faz com o Ministério, tá? Então, a distribuição, nós esperaríamos que aqui fosse maior, que aqui o pessoal gosta do ITA, gente. O ITA já passou, cara. Agora tem que pensar na ilha, né? Então, aqui é muito pessoal que vai para o ITA aí
do Ceará, né? São quase 30%, 35% do que são do Ceará. Aí o Nelson não gosta porque diz que essa escola é treinada para o ITA. Eu já não sei, aí o Nelson sabe essas coisas. E aqui, esses 4% do Sul, né? Que gaúcho não gosta de sair de lá, eles se acham independentes, né? Não, cara, é complicado. Outro dia, lá no LL Nano, tem um dos laboratórios aqui, não no 5, lá no Nano tem 3 microscópios de criomicroscopia. Um deles, que é o Cryo, só tem abaixo do Equador, tem um na Austrália e esse lá no CNPq, né, que é um fantástico, né? Aí eu vou ver os usuários, o que tem menos é do Rio Grande do Sul, cara. E no Rio Grande do Sul tem uma parte de biologia molecular forte e não usa o microscópio, eu não consigo entender. Bom, mas enfim. Esse farroupilha, né, cara? É a revolução. Bom, enfim. Aí, então, nós tivemos em março a aula inaugural, né? Foi lá o ministro, os alunos foram muito bem comportados, o ministro deu uma palestra de N horas, né? Contando a vida dele lá no espaço, etc. E o Nelson tinha debaixo do braço um jornal, porque quando eu fui na presidente da SBF, eu critiquei aquilo, falei que era uma viagem de turismo, né? O Nelson guardou o jornal. E debaixo do braço estava com aquilo lá. Se você falar alguma coisa, eu mostro. Aí mas ele não me reconheceu. E é interessante que os alunos todos ficaram muito bem comportados. No dia seguinte, o Nelson foi dar, acho que uma aula. Vou falar da minha vida. Eles começaram a dar risada, porque eles sabiam que o Nelson estava falando. E esse ano, as inscrições ainda estão abertas. Vai até dia 16/12. E 2 dias, aqui estava 800 já. Né? Mas vai chegar igual ao ano passado. Né? O número de inscritos vai ser esse daí, vai dar muito trabalho aí na separação. A gente incluiu aqui 300. Se ele tiver uma medalha de ouro numa Olimpíada realizada por uma sociedade, ou a sociedade de física, ou a de química, ou a de biologia, etc., ele ganha 300 pontos a mais. De escola pública, isso, de escola pública. Perfil do egresso, já na conversa já falei um pouco para vocês, mas a gente pode pensar no perfil do egresso de um pesquisador, né, de um cientista, mas pode ser aquele cientista, né, que queira ter uma startup. Eu não falei aqui, mas ele tem 2 cursos na parte de inovação, que eles vão começar, acho que este semestre, né, 3º semestre, que é um curso interessante, porque o CNPq tem um dos eixos lá que é inovação, né? Então, a gente tem várias tecnologias desenvolvidas com patente. Então, você chega para o aluno e fala, o CNPq desenvolveu esta patente, essa tecnologia. Então, o aluno começa desde o começo. Ele vai entrevistar o pesquisador, por que essa, você acha que isso tem que ser patente? E ele vai tudo, o que tem no mundo, por quê. Então, o aluno, ele começa do zero e ele vai até o final de como fazer uma patente, abrir uma startup, etc. Ele vai aprender isso também, né? Mas eu vejo mais essa parte dele terminar, caminhar direto para o doutorado. Tá? Eu acho que esses alunos eles têm que já caminhar para o doutorado, porque eles já têm assim eles vão ter uma maturidade grande para fazer o doutorado. Eu estava dando uma palestra na USP há um tempo atrás, aí um professor falou, mas eu não consigo ensinar física moderna, esses alunos não têm maturidade para aprender quântica. Cara, isso daí é um absurdo. Eu acho que tem que ser imaturo para aprender quântica, sabe? Porque se você tiver muita maturidade, você começa a fazer, como diz o Feynman, né? Se você achar que entendeu, você está errado, né? Então, você tem que saber. E não precisa de maturidade para isso. Precisa ter um conhecimento, né? Matemática, etc. Mas maturidade, fica de cabelinho branco, aí que não aprende absolutamente nada, vai ficando difícil. Mas essa maturidade, e é impressionante daí, talvez o Nelson fale um pouquinho para vocês mais amanhã, mas como é que eles
passo o dia inteiro, é mão na massa, né? Os professores estão lá, essa interação é grande e eles vão aprendendo. E eles certamente vão ter uma formação muito forte na parte de inteligência artificial, análise de dados, aprendizado de máquina, e etc. Né? E, por sinal, no curso de doutorado, aí no profissionalizante, tem essa parte de sistemas complexos, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, etc., que eu acho que é importante para essa formação, porque ela abrange diferentes áreas. Tá? Hoje, um biólogo, a dificuldade é grande, né? E, obviamente, a formação de um cientista, né, na parte de humanas. A gente tem muita preocupação com a ética, né, na ciência e como a forma de ciência. Aqui, só rapidinho, né, na verdade, a escola é pequenininha. Na verdade, são 40 alunos, mas eu tenho que satisfazer algumas coisas aqui. Obviamente, estou eu aqui, secretaria-geral, tem uma secretária, e aqui estão 2 funcionários, tem aqui a parte de planejamento e gestão, né? E as 2 coordenações, a coordenação acadêmica e a coordenação de laboratórios. Os demais é aquele penduricalho que exige que a gente tenha, mas praticamente o Nelson, a cada 15 dias, ele faz uma reunião aqui semanal. Né? Vai deixar os professores já cansados lá, né? O Nelson faz essa coisa. E acima aqui tem eu tenho que ter, né, um conselho que tem alunos que fazem parte, professores, etc., né, que tem que estar aqui, como seria o conselho. Mas a gente, do ponto de vista financeiro, a gente não pode e não deve, e não faz nada sem o diretor-geral. Né? Eu tenho uma liberdade para gastar dentro daqueles projetos do meu contrato. Qualquer coisa diferente dali, eu tenho que comunicar à direção lá. E não tem problema nenhum, lá, pelo menos a convivência é boa. E aí eu tenho quanto tempo? 5. Eu tenho mais 15 minutos aqui para falar aqui, só rapidinho aqui, que eu acho que é importante aqui. Então, como é que ele chega na escola? O primeiro semestre, ele começa uma imersão no CNPq. Então, ele vai visitar os laboratórios, né, quase como se fosse um museu, né, que ele visita os laboratórios e tem 2 palestras de pesquisadores. Né? Aqui é um pesquisador falando de nanotecnologia. Normalmente, os pesquisadores usam, obviamente, de uma forma bastante didática, né? Tem muitos pesquisadores, eles têm 23 palestras aí, e nas quartas-feiras tem um que é coordenado aqui pelo Nelson, que é o Diálogos Ilum. Esse é aberto, tá? Toda quarta-feira vocês podem olhar aí, e a gente convida para ir para Ilum pesquisadores importantes, pesquisadores que dominam uma determinada área, etc., etc. Aqui, por exemplo, aqui está a foto do Silvio Canuto, meu amigo Silvio, que é um brasiliense também, né? E a Rita esteve lá. Juro que eu lembro de você lá. Alguma coisa aconteceu. Ah, tá certo. Bom, a Rita, deu a palestra, tá? Enfim, Vanderlei Banhatti e outros, mas algum de vocês ainda vão ser convidados. Aqui é uma aula, né? Uma aula, essa bagunça aqui, né? Aquele professor que gosta de ter todos os alunos assim, enfileirados, cantando hino nacional no começo e no fim da aula, isso não consegue pegar lá, não. E essa aqui, na verdade, do modo geral, os temas, né? Da imersão, né? Instrumentação, computação, ciência dos materiais, biotecnologia, espectroscopia, imaginamento, etc. Os laboratórios, isso me deu trabalho também, né? Que eu sou um teórico e quando peguei isso aí, não tinha nada. É óbvio, mas eu sabia, né? O CNPq tem 200 pesquisadores e todos eles são experimentais. Teórico não era eu e os matemáticos que tinham lá, né? Então eu fui fazendo uma busca de equipamentos comprar. Foi muito interessante isso aí. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui não dá para ver muito bem, acho que não está aqui.
Mas isso aqui, por exemplo, é um microscópio de tunelamento. Isso aqui custa 15 mil reais, se compra e faz experimentos fantásticos aí. Tem 4 microscópios de força atômica, certo? Que é uma delícia. Eles já não começam lá e não tem aquele negócio do não toca aí, porque na USP o curso de força atômica é assim, ó, que os alunos fazem. Eles têm 1 metro para chegar perto do aparelho, eles não podem botar a mão no aparelho. E a pesquisadora não deixa o aluno pegar. Só sabe de quem eu estou falando aí. Mas, enfim, é um negócio terrível isso, o aluno não pegar. O aluno pega nesses equipamentos, tem todos. Aqui, por exemplo, não tem jeito. Aqui é uma caixa preta, então ele tem que saber. Aqui é um espectrômetro Raman, não tem jeito. Então, tem 2 espectros Raman, que dá para você fazer pesquisa, são todos esses laboratórios. Aqui está dando para ver que é um estúdio. O aluno chega lá, eu quero fazer uma gravação para mandar para minha Instagram do que eu fiz hoje. Então, ele grava lá, aprendi isso aqui. O professor Nelson falou do princípio do não sei o quê, meteu o pau no Bohr. Porque o Nelson não gosta do Bohr, não sei porquê. Tem um problema com o Bohr. Aí vai, etc. Eles vão lá e gravam, eles têm... enfim. Então, eles têm a microscopia UV, invisível, infravermelho, fluorescência, Raman, termoluminescência. Aqui é uma Glove Box, que acabou de chegar. Aqui é um termoluminescência, né? São equipamentos bastante sofisticados e eles têm também computação. Poucas universidades têm o que eles têm aqui, tá? Eles têm lá, por exemplo, um computador, 40 alunos com 256 cores. Então, eles vão lá, pegam um dado e fazem o machine learning, eles já... Isso aqui é para eles, né? Então, isso está muito bem. O custo... eu vou tirar o computador fora, esse foi um presente meu, mas olha, a reforma do prédio, que foi cara, foi 4 milhões. Dos equipamentos, eu acho que foram 2 milhões e pouco. Não é caro, não é caro, e eu montei todo o equipamento, toda a parte de biologia, que é uma parte completa lá, não é caro, tá? Como é que chama aí? A PEC secreta aí, você viu quantos bilhões, cara? Se eles esquecessem o pedacinho, você montava umas 21, cara. É um negócio, é outra grandeza, gente. Não são caros os equipamentos. Por exemplo, a maioria deles aqui é da Thor, que é em São Carlos, a representante, né? Alguém perguntou aí? Mas não é caro, não. Mas deixa eu ir rapidinho aqui, senão eu vou lá. Então, eles têm um laboratório de humanidades. Eu vou mostrar depois umas fotos. Eles entram no ônibus, levamos ele para o MASP em São Paulo, eles ficam no MASP lá, tem menino que nunca viu a Avenida Paulista, se delicia lá, aproveita, muito legal isso aí. Eles têm sempre aqui também o Laboratório de Ciência de Dados, isso é específico, né, que é o James e o Daniel, né? Eles são duas pessoas fantásticas nessa parte de ciência de dados, embora todos os professores tenham conhecimento disso aí, né? E outra coisa, né? Chega as férias de julho. Nós estamos 40 alunos, 35 não quis ir embora ver a família. Ficaram lá no CNPEM, aí já ficaram com os pesquisadores, etc. Só que eles ficam lá, nós estamos pagando de lá. Então, eles já apresentam um relatório e depois a gente quer parecer do pesquisador também, né? Por exemplo, agora, nas férias de janeiro e fevereiro, estão todos os alunos lá. Todos os alunos. E eles vão ficar lá com os pesquisadores, etc. Aí tem esses laboratórios avançados, tá? Que esses são feitos na ILO, são experimentos que são feitos na ILO. A disciplina chama Laboratórios Avançados, tá? Que tem os temas de cada semestre. E tem essa iniciação à pesquisa no CNPEM, que também são projetos aqui. O que aqui acontece? Então, chega em agosto, por exemplo, mandamos carta para todos os pesquisadores do CNPEM e eles mandam um projeto que os alunos podem trabalhar com eles. É um dia integral da semana, ou 2 dias, 1 dia e meio, não me lembro agora aqui
cabeça quantos tem. Aí, desses 51, por exemplo, esse ano foram 50 e tantos projetos que eles mandaram para a gente, nós temos que escolher 20, tá? A gente escolhe os 20 mais aderentes com o curso e os outros a gente deixa para o outro semestre, porque tem coisas que os alunos não vão conseguir fazer, né? Então, por exemplo, esse do iniciação à pesquisa tem uma parte temática que é bio, praticamente, né? Então, ele vai aqui, ele cresce as nanopartículas lá na ílon, daí ele faz novamente, ou caracteriza lá no LL Nano, faz a funcionalização da nanopartícula, certo? Então, o que eles querem fazer com a nanopartícula, aqui ele vai ter toda uma parte de espectroscopia, e depois ele faz essa caracterização morfológica até chegar na parte, é tóxico ou não, aí vai num laboratório de bio, dá para o peixinho comer lá, e se o peixinho fica doente ou não, etc. Enfim, ele vê uma parte que ele começa aqui numa coisa muito mais fundamental, ele faz toda a rota de um experimento em nanotecnologia. Tá? Então, isso aqui deram vários trabalhos interessantes. Hoje de manhã, o Dalpian, lá da UFABC, que teve um evento na UFABC, teve 10 alunos que foram apresentar os trabalhos lá, e eles ficaram impressionados, né? Os meninos mal entraram na universidade. Então, além disso, eles fazem um monte de dados. Aí, o que eles vão? Eles vão no machine learning ver qual que é a forma melhor para você fazer essa nanopartícula. Então, entendeu? Está tudo muito integrado isso daí. E o Gustavo ficou impressionado. Falei, se você tiver uma bolsa de doutorado, dê para eles, logo, logo. Mas, enfim. Então, essa é uma parte de iniciação à pesquisa, né? Que é feito no segundo semestre. Daí, aqui, os laboratórios avançados, que ele faz no CNPq. Então, por exemplo, aqui um grafeno, eles fazem um óxido de grafeno e vão trabalhando, etc. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes. E aqui, os próximos temas que eles vão trabalhar aqui é na ILO mesmo, né? Biologia molecular estrutural, daí ele vem energia e sustentabilidade, e depois ele entra dispositivos e materiais quânticos. Você vê que ele vai aprender toda a parte de biologia, que é mais fundamental, a parte de energia, sustentabilidade e meio ambiente, e daí ele vai para a parte de dispositivo. Essa parte é uma parte mais complexa da gente ter lá na ILO. Obviamente, precisa de sala limpa, etc., mas o Nano dispõe para a gente. Então, eu falei que eles mandam aqueles projetos são divididos em 3 pedaços: ciências da vida, ciência da matéria e ciência de dados. Tá? Aí, temos 40 alunos. Aí separamos cada aluno em cada grupo desses, sei lá, 12, cada um deles, aí, não sei quanto daí. E depois, entre eles fazem grupo de 2. No outro semestre, que aqui é com o CNPq, no outro semestre, esse grupo que estava em ciências da vida, ele vai para ciências da matéria. E no outro semestre, ele vai para ciências de dados. Então, ele vê toda essa parte, é bastante interdisciplinar. A outra coisa que sempre me pergunta, e matérias eletivas? Não há necessidade da matéria eletiva, porque a matéria eletiva você faz quando você quer fazer alguma coisa diferente. Mas essas matérias estão todas integradas. Na UFABC, tem matérias eletivas. Eu fui lá e percebi, né? Matérias eletivas que eles fazem é aquela que o professor dá nota alta, né? Então, aí todo mundo faz aquela eletiva lá. Você perde o controle da própria formação, tá? Então, eles têm os laboratórios, mandam o projeto, aí tem a chamada seleção, nós escolhemos o projeto, e aí nós separamos as turmas desses alunos, etc, etc. Essa aqui eu já falei para vocês, são os 51 projetos enviados. E no último semestre, aí é por conta deles, o último semestre eles são como se fosse um usuário externo, que era um pesquisador. Ele é que nem o Olavo. O Olavo quer fazer o experimento, né? Ele faz e submete esse experimento que ele quer fazer. Tá bom? São um grupo de 4 alunos em cada projeto. Eles têm que estar envolvidos em 2 projetos, 2 projetos que não sejam do mesmo tema, né? Um ciências da vida, outro pode ser ciências de dados, ou etc. E num dos projetos, ele é o PI, é o pesquisador principal, e 2 ele é colaborador. E no outro projeto vira. Então, ele pode ser, tanto ele aprendeu a ser líder como a ser liderado. Em outras palavras, a gente tem muita preocupação com a inteligência emocional, o aluno aprender a interagir. Então, o ser humano
tem que aprender isso, né? A gente sabe que hoje o primeiro aluno de Harvard não é que a IBM vai contratar. A IBM vai contratar aquele que fez Harvard e sabe conversar, e sabe interagir com os colegas, sabe escutar, sabe falar, etc, etc. É esse que é a jogada, né? O mundo mudou um pouco, ou já mudou faz tempo, né? Enfim, aqui é a sala de estudo, aqui a parte de humanidades, aqui a visita deles no MASP, aqui a parte de inovação, certo? Que é interessante. Nós fizemos um evento de Machine Learning, teve mais de 900 inscritos, foi grande, teve participação de muitos países. Esse era um evento nosso. E no último dia teve um hands-on para os alunos, né, dado por um pesquisador do Max Planck e outro um pesquisador de Pittsburgh. Eles adoraram. E aí o Nelson também, eu acho que o Nelson vai falar, fez um encontro de educação aí, só que fala difícil, aí eu já não entendi muito, mas enfim. E acho que tinha de biologia, de física, né? Uns pesquisadores na área de educação. E a gente recebe visitas, gente, de escolas, tá? E nós estamos construindo no CNPEM, que o dinheiro da sede não saiu, porque aí é muito dinheiro, realmente aí não tem jeito de fazer economia, mas nós recebemos do MCTI um dinheiro para fazer um centro de vivência na ilha. Então nós vamos, lá no campus, porque a ilha não está fora do campus do CNPEM. E esse vai ficar dentro do campus, projeto bem bonito, a obra está sendo tocada, deve ficar pronto em julho de 23, né? As fotos aqui não dá, mas vocês podem depois olhar com mais calma. Aqui é bem bonitinho, parece pequeno, mas não é o centro acadêmico, né? Por sinal, já tem centro acadêmico, tem atlética, já tem discussões, um negócio complicado. Aqui é o Sirius, tá? Aqui são aquelas linhas, e aqui vai ser o centro de vivência. O restaurante está lá, o pessoal vai passar pela ilha aqui, tá? Então é interessante, e aqui vai ter salas de aula, né? Porque o outro ano já entra 40 agora, né? Depois mais 40. Então vamos estar com 120, aquele prédio lá vai ficando mais difícil enquanto não tiver acesso. E aqui são algumas publicações que vocês já tomaram conhecimento. Esse aqui é o livro que eu dei por lá. Aqui vocês podem adquirir esse livro, tem mais 50 lá, mas vocês têm que... Eu tenho um problema, eu não consigo pagar o frete. Isso não tem jeito de sair. Eu mandei para esses que foram os autores, né? Mas eu não tenho jeito de pagar o frete. Falei, é tão pequenininho, você compra umas coisas, cara, mas o problema é que não faz parte da coisa, não só. Mas se passarem um Pix pro Nelson, o Nelson manda para vocês, tá? Não, tem, PDF tem. É que vale a pena ter essa parte mesmo. Eu gosto. Não leio nada no computador, eu só leio assim papel. Williams Portas Abertas. Esse aqui, o Nelson também fez o Williams Portas Abertas. Tivemos uma visita grande lá, mais de 100 pessoas, etc. E quem explica como é que funciona são os próprios alunos, né? Eles explicam. Gente, eu falei demais, obrigado, e agradeço mais uma vez a vocês aí. Obrigado. Bom, nós vamos passar para as perguntas, né? Antes eu gostaria só de fazer uma consideração. Mesmo que não tenha sido da intenção dos criadores da Ilum, a Ilum é mais do que uma proposta. Na verdade, dadas as nossas situações atuais do ensino e das dificuldades que nós temos enfrentado, ela é um manifesto, independentemente de intenções que os seus organizadores têm. Você não cria um manifesto só pintando regras em porta de igreja. Você cria um manifesto fazendo e mostrando alternativas, né? E aí nos traz alternativas não só de fazer, mas de pensar. E ela nos traz reflexões que são muito importantes, inclusive para nós professores. Porque uma conversa que eu estava tendo com o Nelson aqui, vou dar um exemplo simples, no MNPF. No MNPF nós adoramos ensinar técnicas modernas de ensino, ensinando no modelo antigo. Todo mundo sabe disso, né? Estamos todos aqui,
talvez seja a parte que a gente vai tirar depois da fala lá, na hora de publicar. Mas é isso. Nós, professores, somos talvez uma das maiores barreiras para que o ensino se revolucione. Não são os alunos, nós, que são resistentes a essas mudanças que nos tiram da nossa zona de conforto. Tanto é assim que, eu não sei se o Nelson vai falar disso, mas a característica da busca por professores que a Elon adotou já mostra exatamente isso. Não foi uma busca usual, né? Não foi um edital e quem passasse na prova seria recebido, seria contratado. Existiam características específicas dos professores que eram demandadas. Então, é uma reflexão, não adianta chegar e falar assim, não, mas aí não é uma coisa muito específica, não dá para ficar reproduzindo, não sei o que mais. É óbvio que existem inúmeras barreiras para, não digo replicação, porque também não é esse o caso, mas existem elementos que uma reflexão a qual nós estamos sendo convidados a fazer neste momento podem levar. Vou dar um exemplo muito simples. Quer dizer, nós não temos cílios aqui do lado. Mas é óbvio que não precisa ser isso. Um exemplo que eu estava conversando com a professora Ira Maia e com o Sérgio é a questão, por exemplo, de nós que somos do Centro-Oeste termos a área de meteorologia, que permite interações multidisciplinares, permite interação laboratorial e tudo mais, sem necessariamente ter aquelas específicas. Quer dizer, você constrói essas coisas a partir dessas iniciativas. Então, quando eu digo enxergar a Elon como um novo paradigma, é interessante para que você pense as alternativas que estão disponíveis, porque nós sabemos que uma organização social e uma universidade pública, elas têm vínculos e dificuldades e barreiras que são diferentes, né? E algumas nós conseguimos superar com a criatividade e outras não. Então, é importante ter esse conhecimento mais aprofundado para poder saber quais os caminhos que nós podemos seguir e quais não, né, dentro das nossas possibilidades. Então, eu acho que eu convidaria todos aqui a enxergarem isso aqui também como um bom momento de reflexão, que é quando um manifesto é feito. O manifesto ele tem essa característica, né? Ele é um tapa na cara de todo mundo, tá? E nós precisamos receber isso com uma certa humildade, no sentido de dizer, é na minha também. É na minha também, tá? E principalmente os gestores, agora estou como diretor do Instituto de Física, nós sabemos das dificuldades. E eu sei que quase todos aqui que tenham estado nessa posição de gestão sabem, nós não temos 900 e tantos alunos querendo entrar no nosso curso de Física. Os nossos cursos de Física não chegam a completar o número de vagas. Então, os nossos alunos, muitas vezes, são alunos que nem tiveram matemática no ensino médio direito. Porque o professor do ensino médio enfia lá 300 atestados médicos e nem aparece para dar aula. Então, os nossos alunos muitas vezes estudaram muito para poder passar no vestibular. História, geografia, inglês. Não sabe nada, chega aqui sem saber, sem ter bases, acredite em mim, mínimos, para que a gente possa prosseguir. Quando for a palestra do Nelson, eu vou até procurar saber como é que essas coisas são lá e tudo, porque como são palestras diferentes, eu vou tentar não misturar as bolas, né? Então é isso, né? Eu acho assim, que nós não podemos ficar também indo em encontros para ficar ouvindo. Eu até falei isso aqui no dia que eu fiz no dia da palestra inicial, no modo impessoal, né? Falou-se lá sobre a Elon. É legal, é um projeto legal. Quer dizer, eu me coloco totalmente de fora daquilo que está sendo dito e aquilo não causa dissonância cognitiva em mim. Mas eles são tão diferentes também. Então é como se aquilo não me tocasse. Não pode ser assim. O encontro desse se esvazia se ele não tiver essa dimensão transformadora.
mesmo que seja para discordar, não estou dizendo que é para concordar, não. Cada um vai fazer o seu julgamento pessoal em função dos seus princípios epistemológicos. Então é isso, assim. Eu vou passar então para as perguntas. Depois, por favor. Bom dia, mais uma vez. O professor João Cardeal, da Universidade Estadual de Feira de Santana, ex-aluno do professor Ademir Santana, professor Tarcísio Marciano, da Viviana. Então, já conheci você desde 2000, na banca de Rivelino Moreno, lá da UFLA. Então, o pessoal chama carinhosamente de Beto, né? Beto, vem aí, Beto, vem aí e tal. Mas vamos ao pensamento. No início, você colocou dois pensadores aí, que é o Daci e o Pagé, que é o Felipe Serpa, né, conhecido como Pagé Inovador, que era um pensador incrível, né, reitor da UFBA, né, pensou muita coisa que a UFBA vive hoje, e só tinha apenas especialização na Argentina. Né? Ele não tinha nem mestrado, nem doutorado. Só para colocar aqui. Então, assim, na primeira semana, a presidente da SBF falou uma coisa aqui, e na palestra de ontem, parece, o pessoal do Pêndulo também. O primeiro a gente falou, só uma coisa, você falou assim que foi questionado pela Folha, pelo Estadão, se era possível se implementar em outros lugares. Você disse simplesmente não, mas não disse não por quê? Porque uma das grandes coisas que se discutiu aqui no primeiro dia foi essa sudestizalização do ensino de dita excelência, tá certo? Campinas, São Carlos, São Paulo. Por quê? Eu, longe de discutir modelo, não, acho que tem que se discutir tudo, tem que se colocar tudo. Mas eu acho que, por que não no Pará, nas 5 regiões aqui, Nordeste? Porque é claro que você tem um modelo que é piloto, e esse modelo ele pode ser ampliado. Um exemplo, por exemplo, eu sou de Feira, mas eu moro numa cidade chamada Amargosa, conhecida como melhor São João do Nordeste. Mas lá, no Reúne, foi implantada uma Universidade Federal do Recôncavo, um camp, né? E um camp com curso de licenciatura, e a economia da região se transformou totalmente com o camp da universidade pública. Imagine você ter esses centros de excelência em outras regiões, tá certo? Então, são coisas que, desculpe, Beto, né? O pessoal da UFBA chama assim, né? O finado nosso amigo professor Arthur sempre falava isso, Arthur Matos, chamava assim. Então, mas eu acho que deve ser pensado nisso. Outra coisa também assim que me incomodou quando falou de cotas, né? Eu fui da comissão de elaboração de cotas na pós-graduação. Outra discussão aqui são as mulheres na física. Muito poucas. Os LGBTs, negros, né? Nós elaboramos na universidade, na pós-graduação, negros, LGBT, ciganos, que é uma outra população marginalizada, né? Então, assim, depois a gente vai pensar nessas cotas para ser franco, isso me incomodou, porque é uma discussão que tem que ser colocada. Por exemplo, uma cota de X% de mulheres. Né? Eu estou com quase 30 anos de docência superior e eu posso afirmar, estatisticamente, né? 70% dos alunos de maior desempenho são mulheres. Agora, em qualquer departamento, quando você vai olhar, 50%, 70% são homens. Então, eram essas minhas colocações e obrigado. Obrigado. Como é que se chama? Esqueci. João Cardeal, da UF. João Cardeal. O Davi foi meu orientador de mestrado, sabe? Davi Viana. Canuto foi meu colega, né? Se você falar que ele foi meu orientador, ele vai ficar bravo aí. Mas eu vou... suas observações são pertinentes e obrigado pelas perguntas. Bom, respondi para a Folha e para o Estadão não, porque senão a conversa ia ficar longa.
São vários aspectos. Quando a gente fala de seleções de professores, por exemplo, como nós fizemos a seleção, não é possível fazer na universidades federais e estaduais. Então, o processo de seleção tem toda uma... se eu falar para vocês que nós contratamos os mais jovens, você não pode colocar isso num edital de uma federal. Se eu falar para você que nós fizemos a entrevista, você não pode fazer dessa forma nas federais. Então, estão regras, etc. Por outro lado, eu não quero que venha essa imbecilidade que nós tivemos do MEC, que chegou a falar, vamos transformar as universidades em OS. Não é assim. Eles não sabem o que é uma OS e querem pegar a universidade e transformar numa OS. Se eu fizer, neste momento, se acaba com as universidades. E nem os funcionários da universidade vão querer, de uma hora para outra, virar CLT. Então, a gente precisa ter um discurso que não crie um problema aí. Com relação à expansão, semana passada, eu sentei com o Ministério de Ciência e Tecnologia para a replicação da ILO em Mamirauá. Você sabe onde fica? Mamirauá é uma OS do MCTI que fica no Alto Solimões, né? Lá no meio da Amazônia. Como é que é o modelo que nós fizemos para eles, né? O modelo, a base é a nossa, e depois a continuação é todo um processo na parte da biodiversidade e a comunidade local, né? Então, essa era a ideia dessa replicação da ilha. A escolha de professores seria a mesma, as compras seria a mesma, porque é uma organização, né? Aí para no quê? Quanto você precisa para fazer isso? Falei, uma ninharia, tá? 6 milhões de reais por ano a gente faz isso em Mamirauá e vocês vão formar. Mamirauá, que fica lá no meio da Amazônia, eles não têm curso superior, porque o MEC não aprova curso lá. Eles têm uma dificuldade muito grande. Então, eles têm o ensino médio e pós-ensino médio, que é mais 2 anos, que eles chamam de pós-médio lá. Na verdade, é um curso técnico. Então, a gente gostaria de ter esse modelo, né? E como o Lavo falou muito bem, não precisa ser uma réplica igual, não precisa ter os Sírios, mas precisa ter alguns elementos de uma certa flexibilidade na ação, né? Uma coisa errada a gente pode corrigir. A OS permite isso daí. Né? Então, é desse ponto de vista que eu acho que não. Na USP, só para concluir, é que a pergunta é longa, a resposta tem que ser longa também. Na USP, por exemplo, o diretor da USP depois falou, como é que nós fazemos isso aqui no Instituto? Eu falei, olha, no Instituto de Física da USP, que eu conheço muito bem, dei aula lá durante muitos anos, você faz o seguinte, aqui tem físico que sabe biologia, aqui tem físico que sabe muita química, tem físico que sabe muita parte experimental, tem um físico que sabe muita humanidades aqui, cria um núcleo aqui dentro do Instituto de Física com esse, e tenta reproduzir o modelo da ILO. Aí ele falou, mas daí foge foge do quê? Foge que ele não vai passar na primeira reunião do departamento, não passa na congregação. Eu não vou explicar para a Folha de São Paulo que as universidades têm departamento, tem congregação, vai para o conselho universitário cria uma comissão, etc. O curso de Ciências Moleculares da USP, criado pelo Lobo, ele nasceu morto. Mudaram completamente. Os alunos eram para fazer uma parte forte, interdisciplinar, a grande maioria deles fazem teoria de campo. Nada contra a teoria de campo, mas não tem nada a ver. Outra, o aluno faz um curso na química, o professor que ele vai ter na química, quer ciências moleculares, sou contra esse curso. É assim, o curso de nanotecnologia, que é bom, o curso de nanotecnologia da UFRJ, é esse o problema. Metade da bioquímica é contra aquele curso. Então, o aluno que cai naquele curso, não. Na ILO, não tem jeito de um professor ser contra alguma coisa, porque tudo integrado. Né? O professor de física falou, olha, eu queria que fizesse isso lá em biologia. O professor de biologia chegou para o Nelson e falou,
Nelson, tem a biologia quântica que eu quero que se ensine isso aqui para os alunos. Essa é a dificuldade, né? O Olavo colocou muito bem, a gente tem que tentar vencer essas barreiras. Eu não sei a solução, mas na UFRJ, o curso de Nano, que o Rodrigo Capaz criou com esse pensamento, ele não funciona. Ele não passou em alguns elementos, ele precisava da bioquímica, precisava da biologia, então tem lá, o aluno vai lá, eu sou aluno da nanotecnologia. Isso não existe, cara. Você tem que fazer a biologia pura. É assim. Então, essa dificuldade é realmente complicada. Com relação a cotas, eu estou aberto para sugestões. Agora, eu fico feliz que na ILO 50% são mulheres, certo? Agora, e olha, tem mais de 10 lá que não quiseram declarar sexo. Também não importa, a tabelinha que entra lá é que a gente coloca lá para estatística, sei lá o quê, né? Mas as cotas eu acho que a gente está devendo. No começo a gente teve uma certa dificuldade, porque eram 40 alunos, como é que você vai colocar? E eu estou aceitando sugestões. Difícil definir, né? Porque o pardo, por exemplo, eu sou o quê? Italiano? Fábio, não sei o quê, assim, eu não sei, né? Mas meus avós são negros, entendeu? Mas lá eu... Nelson, você pode dizer, eu não sei, na parte de cotas. Não quiseram, muito não declararam. Esse é o problema. Tem uns que não declaram. Temos. Isso tem. Parde tem. Isso, exato. Mas acho que o menino lá tem uma pergunta ali. Pessoal, dado o avançado da hora, eu vou pedir 2 perguntas objetivas. As perguntas são feitas, aí o professor Adalberto faz a resposta. Pode ser? Obrigado. Professor, eu sou Paulo Vitor, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, junto com a Universidade Fluminense, nós oferecemos o curso de mestrado nacional profissional. E eu primeiro agradecer pela palestra e dizer que eu estou com uma mistura de sentimentos entre admiração profunda e um pouco de inveja. Bom, entre as dificuldades já discutidas e as possibilidades concretas, minha pergunta é o seguinte: dentro dos princípios que norteiam o ILUM, a concepção, o que poderia ser levado para a formação de professores? Ou seja, dessas ideias básicas que vocês têm em mente, que acumularam com experiência ao longo dos anos, o que dá para levar na edição de um PPC, por exemplo, na formação de professores de física? O que poderia e o que deveria, na sua opinião? Tem uma palavra muito falada e pouco usada, que é interdisciplinaridade. Essa formação é fundamental, mas não é o físico que vai lá com o biólogo, etc. Tem que ser o curso estruturado de uma maneira integrada. Foi colocado aqui, por exemplo, meteorologia, certo? Você consegue integrar nisso todo o conhecimento que você tem de física, química e biologia, etc. Eu não vou entrar nessa discussão do como é que é aí o BNCC, senão vou criar uma grande briga aqui, né? Mas eu acho que isso é uma coisa importante que pode ser levado para o professor. Com ele tendo aquela formação profunda em física, por exemplo, uma base sólida, como é que isso está na biologia, como é que isso está e assim por diante. Essa formação interdisciplinar eu acho que é importante ter. O aluno tem que saber, o professor tem que dizer qual é a fronteira. Porque nós começamos assim, a gente via os projetos chegar no CNPq e falar, mas, cara, isso aqui não tem nada a ver com o Brasil, tudo bem, é importante, mas nem lá fora isso aqui está dentro do contexto, né? Então, colocar nesse contexto mais amplo e tentar quebrar essas janelinhas, dessas caixinhas da formação. Não.
você teria que ter a formação em quântica, certo? Essa formação, você, a posteriori, fazer isso. Agora, deixa eu botar um elemento também, deixa eu colocar um outro elemento que é importante, gente. Pelo menos a minha formação foi defeituosa nisso. A parte experimental é fundamental, né? O cara fazer ciência, eu lembro do Heisenberg. O Heisenberg teve uma nota 7, né? Queriam quase reprovar o Heisenberg na prova dele de doutorado, né? E o Pauli derrubava equipamentos, mas todos eles foram colocados no laboratório. O laboratório é uma parte que é aquela reflexão do fazer, do experimental. Não tem ciência que não tem a sua parte experimental. E eu sinto dificuldade. O Nelson foi outro dia na USP e quase chorou lá, porque ele foi andando pelo corredor e tinha o plano inclinado. Aí o bicho tinha que ficar rodando e não sei o quê. Nada contra o plano inclinado, mas não dá. O aluno hoje no colégio, ele está no outro mundo. Né? Ele está no outro mundo. Bom dia a todos. O professor Sandro, parabéns, professor. Estou aqui extasiado com o projeto. E sou professor da educação básica, sou docente do mestrado. E, professor, assim, eu vendo o investimento nesses 40 alunos e me perguntando aqui, após a formação desses alunos, porque a gente sabe que eles são pessoas que vão ser extremamente qualificadas, vão ser assediadas muito para sair do país. Existe um programa de continuidade para manter essa mão de obra qualificada aqui, porque são pessoas extremamente qualificadas, eu vejo assim, após o curso. Essa pergunta ela é uma preocupação que nós temos. Essa pergunta foi colocada no conselho do CNPq, lá em cima, acima do diretor-geral, porque uma professora que faz parte do conselho virou e falou: esses alunos têm que sair do país. Aí deu uma briga no conselho. Falei, não, a gente tem que dar um jeito de resolver esse problema internamente. Esses alunos não são caros, mas como diz o Alaor, mas são mais baratos do que os alunos de Harvard, né? Então tá bom já. Mas nós não temos nenhum plano. Mas a minha discussão, porque o que acontece? Eu gostaria que aqueles que quisessem continuar na academia fizessem direto um doutorado, certo? E aí escrevesse eles. A gente tem que dar liberdade para esses meninos aí, senão vai ser muito difícil. Entretanto, os pesquisadores do CNPq, eles estão em programa de pós-graduações, alguns, não são todos, um programa ou da Unicamp, da UFABC, de São Carlos, Sorocaba, alguns até no Rio, no CBPF, esses programas, então o CNPq não tem. Então, nós não temos bolsas. Então, o pesquisador nosso, lá do CNPq, ele tem dificuldade de entrar em programa de pós-graduação, porque o programa de pós-graduação, e falo isso aí, todo mundo vai ficar bravo comigo, é uma panelinha de cada pós-graduação, né? Então, na USP não pode mais do que 5% de externo, na UFABC 10%. E isso daí, o MEC não tem condição. Isso aí não é o culpado do MEC. Isso o culpado são as panelas da pós-graduação. E os nossos da física, em particularmente, aceitam isso na avaliação. Então, você pega aquela sucupira lá, né? Quantos são externos? Esses externos estão publicando, não há essa necessidade de contagem desses externos. Então, ele tem dificuldade de bolsa. Então, respondendo a tua pergunta, o que nós tivemos no CNPq no passado, acho que na primeira gestão do governo Lula, ou na segunda, eu não estava na USP na época, nós tínhamos uma cota de bolsa. Tendo a cota de bolsa, fica fácil nossos pesquisadores entrarem em programas de pós-graduação, que você chega com a bolsa e não vai competir com aqueles da universidade. Então, a ideia é que esses que querem academia, certo? Terem uma bolsa de doutorado aqui para ficar no Brasil. Aí depois eles já vão ter seus empregos, etc. A segunda é que esses meninos vão ter a apto a entrar em qualquer laboratório de empresas nossas aqui também, né? E terceiro, aqueles que quiserem ter sua startup, etc. Mas esta é uma preocupação, porque aqui são 40, né? Mas esses aí você pode transformar para
outros universos, né? Quando você... João, nome difícil de lembrar, hein, cara? João. O João falou, o estado do Sudeste, sei lá, o que foi colocado em pesquisa no estado de São Paulo, colocado com os outros, é um diferencial muito grande, gente. Você pega o CNPq, é 50% quase estado de São Paulo, tá? 39%, 40%. Você pega a CAPES, é a mesma coisa. Aí você vem com a FAPESP, que é maior que 2 vezes o CNPq hoje. Então, vai criando essas diferenças, tá? E se continuar, vai continuar aumentando essa diferença. Bom, então, nós... Não, sem problema nenhum, professor. Essa era uma palestra que exigia uma fala realmente um pouco mais longa e cautelosa. Só fazer uma complementação com relação a essa questão das universidades públicas. Aqui na Universidade de Brasília, com relação a essa questão da implementação possível, né? Aqui na Universidade de Brasília, o curso de turismo, ele articula uma série de áreas, economia, e ele é feito na forma de um consórcio. Então, existe a figura legal que pode reunir vários departamentos num chamado consórcio, e esses departamentos trabalham juntos e aprovados no conselho, inclusive no conselho universitário também. Então, é uma outra possibilidade que pode ser pensada. E, assim, para aproveitar, então, aqui a presença do professor Adalberto, dar o nosso presentinho aqui, que representa a cidade, é uma cidade que o acolheu numa época muito tranquila dela. Agora, estamos fazendo isso num momento um pouco mais interessante. Tá? Então, agradecer a todos vocês, agradecer o professor também e passar para os próximos trabalhos. Obrigado. Certo, pessoal. Alguns informes agora. Primeiramente, os autores dos pôsteres do produto educacional, eles vão ser expostos amanhã. Foi enviada a lista com os nomes do pessoal que vai expor por e-mail. E qualquer coisa, procurar o professor Roberto Vinícius para mais informações da exposição.